Bom, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do Grupo de Estudos em Neurotrauma, em conjunto com a Academia Brasileira de Neurocirurgia, a Sociedade Mineira de Neurocirurgia e a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma. Essas reuniões acontecem todas as terças-feiras, pontualmente às 19 horas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, nós te convidamos a se inscrever, ativar as notificações, ficar atento também a todas as nossas programações. Esse mês nós estamos reservando para discutir temas sobre tecnologia, inteligência artificial, e hoje nós temos a honra de ter pessoas muito preciosas da neurocirurgia brasileira. Quero convidar o nosso presidente para fazer a apresentação, mas antes disso eu vou fazer a apresentação, né, do currículo do palestrante e dos moderadores, e depois eu passo a palavra para o nosso presidente. Então, como palestrante, nós temos a honra de ter o Dr. Ismael Augusto Silva Lombardi. Ele prontamente atendeu a nossa solicitação, e a minha mãe costuma dizer que o sobrenome dela é pronto, né? Então, nós vamos acrescentar mais um sobrenome aí no Dr. Ismael, que prontamente atendeu o nosso convite, mesmo assim em cima da hora, e reservou um tempo, desmarcou os seus compromissos para estar conosco. Se a gente fosse ler o currículo do Dr. Ismael, a gente iria varar a noite, um currículo extenso, então tentei resumir. Ele fez o fellow no Departamento de Neurocirurgia de Brigham, é isso, doutor? E o Obrigado. Wharton Hospital, da Harvard Medical School, com ênfase em tumores da base de crânio. Ele é o coordenador do Departamento de Neurocirurgia Oncológica e médico do Departamento de Dor do Hospital do Amor de Barretos, que é um hospital bem conhecido, né, por todos nós. Todo o Brasil conhece a excelência desse hospital e o trabalho tão emocionante, né, e tão enriquecedor para toda a sociedade que esse hospital promove. Também temos aqui como moderador o Dr. Silvio Ramos, que é o nosso presidente da Sociedade Mineira de Neurocirurgia, neurocirurgião de base de crânio de tumores e professor adjunto da Faculdade de Medicina da UFVJM e chefe do Serviço de Neurocirurgia da Santa Casa de Caridade Diamantina. Também temos a honra de ter conosco o Dr. Lucas Lima, um jovem neurocirurgião, também atua nos hospitais Biocor, Felício Roxo, Vila da Serra, e é membro do Comitê de Neuroendoscopia da WFNS, e também é especialista em tumores em base de crânio, e uma pessoa assim, boníssima de lidar, inteligente, dedicada. Então, hoje nós temos só a nata aqui, reunião. Fique à vontade, viu, doutor Ismael, que quem bebe da água de Minas, aqui participa da nossa reunião, vira mineiro, então sinta-se à vontade, você está em casa, viu, presidente? Vamos lá, né? Bom, boa noite a todos. Kélia, mais uma vez, obrigado por estar proporcionando para a gente nossos encontros, né? Para quem, né, todo mundo já sabe que isso aqui só acontece por causa de você, Kélia. Muito obrigado mais uma vez. Agradecer a presença aí do colega Lucas, né, que tem um amplo conhecimento aí na parte de endoscopia, na parte de base de crânio, e está aí para agradecer nosso encontro. O Ismael que veio a nosso convite para poder fazer uma palestra para nós aí, vai nos enriquecer bastante. A Sociedade Mineira agradece a sua presença, viu, Ismael? Então, eu creio que já podemos, né, iniciar nossos trabalhos. Lucas, se quiser fazer alguma fala antes aí, fique à vontade. Bom, boa noite, pessoal. Só agradecer o convite, estar junto com vocês aqui. Estou ansioso para ver a aula do Ismael, né? Um tema super atual, né? A gente tá vendo que vamos ter mudanças aí, né? Então, uma boa noite, uma boa aula para todos. Bom, acho que é minha vez, acho que eu posso começar. Eu agradeço de antemão aqui o convite através da Kélia, Dr. Silvio, Lucas, Dr. Renato, que acho que não está presente, está de férias lá de Alfenas. Eu trabalho aqui em Barretos, sou paulista, sou francano, mas Franca é uma cidade talvez muito mais mineira do que paulista, viu?
Porque lá a gente fala porta, fala porco, tem um R bem arrastado, bem sul de Minas, assim. E sul de Minas a gente se identifica ali bastante perto de Uberaba, Sacramento. Sacramento é uma cidade mineira, 13 quilômetros de Franca, é mais perto do que outras cidades paulistas, assim, pequenas que estão em volta. Então, para mim é uma honra poder estar aqui entre vocês, contribuir, mesmo que tenha sido em cima da hora, né, a organização da aula, mas eu espero contribuir com alguns conceitos aqui em relação à robótica. E também agradecer a todos os participantes que estão aqui, imagino que muitos deles relacionados à neurocirurgia, talvez alguns estudantes, e que se eventualmente tiverem alguma observação, eu vou ficar à disposição no final aí para qualquer pergunta. Só vou compartilhar minha tela aqui, só um instante, só não posso errar, ver se eu não erro. Vocês conseguem ver a minha tela aí? Tudo certinho, Sim, doutor. tá ótimo. Certo? Ok, tá bom. Na verdade, essa é uma aula que eu tinha já sobre robótica navegada em crânio e coluna dentro da neurocirurgia, e é importante eu dizer que, assim, a minha experiência maior, inclusive com os equipamentos que a gente usa aqui no Hospital de Amor, são equipamentos da BrainLab, mas eu não tenho relação nenhuma, nem de propaganda, nem de speaker, nada com a BrainLab, não falo em nome da BrainLab, enfim, eu estou colocando mais vídeos e mais ênfase nesse tipo de equipamento pela questão de experiência, e a mesma experiência que quando eu estive fora do Brasil eram os mesmos equipamentos que estavam lá. Então, por incrível que pareça, era uma empresa alemã que era mais dominante dentro de um hospital americano do que na época, a própria Medtronic, que é uma empresa americana. Mas sem relação nenhuma aí com a empresa, isso é importante deixar claro. E a robótica, ela é um tema, assim, vem ganhando cada vez mais espaço, né, no meio neurocirúrgico. E a questão que a gente sempre tem que parar e pensar é assim, para que serve robótica na neurocirurgia? Né? Por que a gente precisaria de um robô para fazer cirurgias, né? E o que esse robô acrescentaria em termos de melhoria para o paciente, ou de melhoria dos resultados? Eu me lembro quando o hospital comprou o robô Da Vinci, se eu não me engano, o hospital, quando eu digo, é aqui em Barretos, se eu não me engano, o Da Vinci aqui em Barretos, se ele não foi o primeiro do Brasil, ele foi um dos primeiros do Brasil, o hospital público a ter um robô daquele tipo para cirurgias de abdômen, urologia, o digestivo ia usar para cirurgia oncológica. E no final eu lembro de discutir com colegas, eu não fui muito a fundo na literatura do Da Vinci naquela época, isso já tem alguns anos que a gente tem o Da Vinci aqui no hospital, inclusive já atualizou o modelo, o outro já virou, o robô antigo já virou um robô para treinamento. E a discussão era o seguinte, a recuperação para o paciente era um pouco mais rápida, era uma cirurgia menos invasiva e parará, mas assim, no final das contas, o resultado oncológico, o prognóstico do paciente não mudava em nada com o robô. E a cirurgia, ela era muito, muito mais cara. Então, o robô, quando chegou aqui no hospital, eu acho que ele chegou através de uma doação, foi uma empresa parceira do hospital quem doou o robô, tem os custos para pinça, para equipamento, para que aquilo funcionasse, e a discussão era, vale a pena o custo daquele robô versus uma cirurgia convencional aberta? Então, isso foi muito questionado, foi muito, entre a gente aqui do hospital, muito interrogado naquela época a validade da robótica, mas eu posso dizer que com o passar dos anos, com o tempo, mesmo que aquilo não afetasse o prognóstico, eu acredito do ponto de vista médico que sim, que valeu a pena. O fato do paciente às vezes ficar mais confiante, o fato da cirurgia às vezes ser menos extensa do ponto de vista do acesso, ele conseguir ter uma recuperação mais rápida, mesmo que o impacto em tempo de sobrevida talvez não fosse maior, aquilo fez com que o hospital se desenvolvesse, se tornasse um centro de treinamento, atraísse outros olhares para a instituição, trouxe um ar de modernidade e no final das contas eu acho que valeu muito a pena, a tal ponto que o hospital renovou o equipamento e renovou cursos, treinou a equipe, capacitou, então muita gente
se tornou maior com o uso daquele tipo de tecnologia. E a grande vantagem de cirurgia robótica, seja a robótica em geral, seja na neurocirurgia, que é o nosso métier aqui, que é o nosso ponto, né, o que a gente gosta de fazer, é que a robótica ela pode trazer mais precisão e mais exatidão. E uma coisa que eu sempre tive assim em mente, desde a época de residente, é que a neurocirurgia ela é uma especialidade de precisão. Desde o nosso exame neurológico, quando a gente faz o exame, a gente já topografa onde a gente imagina que vai estar a lesão. Isso é muito interessante, é muito diferente de um exame de abdômen, por exemplo, que a incerteza é muito maior no exame físico, né? Você faz o exame físico, você não pode bater com certeza para várias patologias o que está acontecendo. Mas para o exame neurológico, a gente tem uma precisão, conforme os achados que a gente encontra, em topografar determinada lesão, diagnóstico, e aí você direcionar o exame de imagem para aquilo, para confirmar a sua hipótese. E a neurocirurgia, eu acho que a gente pode, uma das palavras que estaria na tradução da neurocirurgia é exatamente precisão. Eu, às vezes, vejo na televisão também termos, às vezes, de locutores em jogo de futebol. Ele deu um chute na bola com precisão cirúrgica. E eu sempre imaginei assim, como precisão cirúrgica? O cirurgião vai lá, abre uma lapa, abre um corte enorme, bota tudo para fora para procurar uma... E na neurocirurgia não é bem assim. Na neurocirurgia realmente você tem que ter precisão desde a sua incisão, a sua craniotomia, o seu tipo de dissecção, a sua estratégia para abordar a lesão, porque senão, se você não for preciso, detalhista, ter estudado aquilo ali antes, a sua chance de errar e causar danos, muitas vezes irreversíveis para o paciente é muito grande. Então, eu sempre destaco essa questão da robótica relacionada à precisão hoje na neurocirurgia. Além disso, a gente tem evoluído muito em relação à inteligência artificial, machine learning, deep learning também, que são formas, vamos dizer assim, que culminam com a inteligência artificial e que vem ensinando máquinas, computadores a ter um comportamento muito mais próximo do ser humano, e com mais precisão e às vezes corrigindo movimentos imprecisos, mais ou menos como a gente vê na aviação hoje em dia, os aviões, principalmente aviões comerciais mais modernos, de marca tipo Airbus, Boeing, tem vários envelopes de tecnologia de segurança que impedem que movimentos imprecisos dos pilotos muitas vezes causem angulações abruptas da aeronave, por exemplo, e causem acidentes. E essas máquinas elas vêm incrementando a capacidade do cirurgião, permitindo com que, às vezes, movimentos que poderiam causar danos aos pacientes, muitas vezes involuntários por parte do cirurgião, possam ser evitados e, com isso, aumentando ainda mais a segurança da cirurgia. A gente também não pode esquecer da eficiência, né? O que eu digo com a eficiência é a gente atingir o resultado que a gente quer com o uso dessa tecnologia, e ela exige uma curva de aprendizado. Eu me lembro quando eu comecei a minha primeira cirurgia, eu me lembro quando eu fiz a minha primeira cirurgia de coluna usando neuronavegação, era uma cirurgia para dar risada isso, né? Mas tentando usar navegação puramente, era uma cirurgia para 8 parafusos lombares, e nós demoramos, acho que 13 horas para fazer a cirurgia. Só ridículo um negócio desse, principalmente cirurgiões mais experientes de coluna, mas a gente estava tentando usar a tecnologia, estava apanhando da tecnologia. E o que eu quero dizer com a curva de aprendizado para você ganhar agilidade, para você ganhar precisão, para você ganhar eficiência com a cirurgia, por mais que a tecnologia esteja ali para te auxiliar, ela necessita que você, assim como é o piloto de avião, entenda sobre o equipamento que você está utilizando, aonde esse equipamento pode falhar, onde já estão possíveis falhas, para que você use aquilo com mais eficiência, com mais segurança e mais rapidez. E, no final de tudo, mais precisão. Então, esses são os principais pontos. Mas a gente não pode esquecer que o principal ponto de tecnologia nisso tudo continua sendo o neurocirurgião. Então, não adianta a gente ter um equipamento excelente se o piloto do equipamento não é excelente. E eu costumo dizer, ensinar para os meus residentes aqui, toda cirurgia a gente
usa navegação praticamente para todas as craniotomias aqui no hospital, para cirurgias oncológicas, é rotineiro. Eu ainda exijo que meus residentes leiam os artigos de pontos craniométricos, marquem tudo com a régua, marquem com a lesão manualmente, depois calibram o navegador e vê se bate o ponto. Se não bater o ponto, alguém está errado, ou o navegador ou o cirurgião. E muitas vezes, não é infrequente, é o navegador. Tem erros de calibração, erros de quem lida com o equipamento. Então é muito importante o cirurgião saber manipular o equipamento, saber ligar, desligar, saber onde ele falha, saber a lógica do software. Você não precisa ser o programador ou um engenheiro do equipamento, mas você tem que saber como ele funciona, como ele lê, como ele interpreta, e assim você vai conseguir entender onde ele pode falhar, e você, sabendo isso de antemão, também consegue antecipar eventos graves ou eventos de erros assim dentro da cirurgia. E, portanto, o cirurgião, o ser humano, ainda é, e vai continuar no caso da neurocirurgia, sendo o protagonista do procedimento, fora o paciente, obviamente, o resultado é o do paciente, mas para a execução do procedimento, independentemente de qualquer tecnologia que se tenha na sala, o cirurgião continua sendo a principal peça disso tudo. Quando a gente olha assim uma timeline da tecnologia, desde 1882, quando Tesla descobriu o campo magnético, né, e começou a descrever, como eu posso dizer assim, artigos e trabalhos relacionados ao campo magnético até a atualidade, nós tivemos vários eventos aí muito importantes dentro do campo da tecnologia e da ciência, principalmente ciência empregada à medicina, e que nos proporcionaram fazer cirurgias cada vez mais seguras. Não foram poucas vezes que eu ouvi meus chefes mais antigos da residência falarem que para fazer diagnóstico, às vezes, de tumor cerebral ou de hematoma, eles faziam uma punção de carótida, uma angiografia de carótida para ver desvios de linha média para poder fazer uma craniotomia em casos de lesões com efeito de massa intracraniana. E hoje em dia existe até uma banalização, é uma coisa que a gente estava discutindo aqui no hospital, uma banalização da tomografia, por exemplo, de pedir tomografia, qualquer coisa, faz uma tomo lá, depois a gente vê, faz uma ressonância lá, depois a gente vê, consegue ter uma facilidade cada vez maior, o que faz com que a gente deixe de ser, na minha opinião, muitas vezes menos médicos e mais avaliadores de imagem, o que geram erros, e a gente acaba também deixando de aprender um pouco sobre a medicina raiz. Mas dentro dessa timeline, desde o campo magnético aí por Tesla, raio-x, a introdução da escopia, em 1955 apareceu o primeiro arco de escopia, tomografia, primeira tomografia em 1972, mas é importante a gente destacar que a primeira cirurgia robótica do mundo foi uma neurocirurgia, por incrível que pareça. Não foi na barriga, não foi ortopedia, foi neurocirurgia em 1985, usando um equipamento robótico, um braço robótico industrial, não era um braço robótico desenvolvido para a medicina, era um braço robótico industrial, conhecido como Puma. Esse aqui é um Puma 500, é um Puma 200. Esse foi o primeiro arco, o primeiro braço robótico utilizado para cirurgia. Acho que essa foto ela é uma foto real. Vocês percebam que o paciente está deitado aí com um arco parece um arco de um halo de estereotaxia aí na cabeça, e o braço robótico está atrás. Esse braço robótico, como eu posso dizer, ele é uma ferramenta. Eu estou tentando achar uma foto dele aqui. Esse aqui, ó. Ele é uma ferramenta industrial, servia para você colocar latinha na caixa. Algo usado pela indústria, que foi totalmente adaptado, no caso de um paciente, para uma biópsia cerebral, porque esse robô, você programa o eixo XYZ, um determinado eixo XYZ para ele, e ele vai fazer um movimento com aquela precisão. Conseguiram adaptar uma agulha nesse braço, nessa pinça mecânica do braço robótico Puma. Nesse caso aqui é um Puma 500, que é um robô maior. O que a gente está falando aí da cirurgia, um Puma 200, que é um pouco menor, mas basicamente essa figura que a gente está vendo aqui do lado. Então, o braço fez o movimento de empurrar uma agulha para dentro do cérebro,
e ali fazer uma biópsia. Então, nada mais era do que guiar a trajetória de uma agulha para dentro do cérebro através desse tipo de braço robótico. Essa aqui são fotos do artigo original, né, que descreveu essa primeira cirurgia robótica em 1985. Percebam que assim, a qualidade da foto é até ruim. Isso aqui é tirado do trabalho mesmo, a gente não consegue nem perceber direito a posição dos cirurgiões e do robô. Mas o paciente ele é posicionado com um arco em volta aqui como se fosse um halo de estereotaxia, e essas coordenadas aqui do halo, de alguma forma, foram programadas para o computador, então ele sabia aonde ele deveria parar e o quanto ele deveria inserir da agulha para parar no ponto certo, como se fosse uma estereotaxia adaptada, vamos dizer assim. Então, esse foi um trabalho muito interessante, antigo, e foi a primeira cirurgia robótica do mundo, para todas as áreas. Por incrível que pareça, uma cirurgia em neurocirurgia, né? É importante dizer que esse é um tipo de sistema robótico chamado de sistema com controle supervisionado. O que isso quer dizer? Ele é um sistema que você precisa calibrar para o equipamento saber o quanto ele tem que ir para o fundo, o quanto ele tem que ir para o lado, o quanto ele tem que ir para frente e para trás. Ele tem precisão de movimento, mas ele, no caso desse Puma, nessa época, ele não conseguiu permanecer no mercado, principalmente no mercado médico, porque existia uma série de carências de envelope de segurança, que foi o que principalmente foi se desenvolvendo ao longo do tempo até a gente chegar nos robôs da atualidade. Esse tipo de cirurgia guiada por robô, que é o que a gente está chamando de sistema com controle supervisionado, em geral, ele serve para fazer trajetórias, vamos dizer assim, trajetórias estereotáxicas, ou estereotáticas, como alguns dizem, né? Então, ele serve para você fazer uma biópsia de tumor, ele serve para você para guiar a trajetória para uma derivação ventricular, às vezes um ventrículo pequeno, um ventrículo que está distorcido. Ele serve para posicionamento de parafuso pedicular, que é uma trajetória em linha reta, que você consegue inserir um parafuso, fazer ablações, né, que você precisa inserir um catéter. Então, entendam esse tipo de sistema como um sistema para guiar uma determinada trajetória, seja ela para o fim que for, desde uma biópsia até a instalação de um eletrodo, enfim. Ele define uma trajetória, mas quem vai acabar executando esse movimento, no final das contas, acaba sendo a mão do neurocirurgião. A gente pode dizer que esse tipo de robô, guiado principalmente por neuronavegação, ele é um concorrente, entre aspas, da estereotaxia, por exemplo. Aqui em Barretos, que por ser um hospital oncológico, a gente conta com um arco com equipamento para estereotaxia e conta com equipamento para guiar biópsias por neuronavegação. Como a maioria das lesões são lesões grandes, né, são lesões um pouco maiores, a gente praticamente não usa a estereotaxia mais, a gente só usa a neuronavegação. É muito mais rápido e conveniente no nosso dia a dia. Mas não é um tipo de equipamento que serve para ressecção tumoral, né? Ele vai servir para, como eu disse, para guiar uma trajetória. E é muito importante, uma vez que você não está usando a estereotaxia, que você tenha familiaridade com o equipamento, principalmente para você evitar falhas de calibração, que não são incomuns. Quanto mais profunda a lesão, a calibração ela é feita na superfície do crânio e no rosto do paciente. Portanto, quanto mais distante dos pontos de calibração é o ponto que você quer alcançar, mais chance de erro, de imprecisão pode acontecer, e você tem que ter essa noção na hora de usar o equipamento. Outra coisa, os protocolos de imagem adequados, e não é incomum às vezes a gente pegar exames externos, que a gente acaba não usando aqui, com artefatos assim na face do paciente que distorcem completamente a interpretação do aparelho e levam erros na navegação. E além de falhas na execução das etapas do procedimento, porque quando você tenta agilizar e fazer coisas cada vez mais rápidas, tentando às vezes ganhar tempo na cirurgia, pulando etapas, você também pode provocar alguns erros que vão, por milímetros, fazer com que você erre a lesão, gerando imprecisão e gerando falha nos resultados. Essa aqui são imagens da primeira cirurgia, se não me engano, acho que foi a primeira cirurgia da América Latina com esse braço robótico,
que é o Circ, que é da Brainlab. Existem os concorrentes da Medtronic, se não me engano, chama Mazor. O Mazor, por sinal, muito, muito legal o aparelho, principalmente para a parte de coluna. E como eu disse, o braço robótico ele é um equipamento que depende da mão do cirurgião. Então, tem vários pontos ali na calibração que sou eu que tenho que manualmente mostrar para o aparelho, mostrar onde eu quero o ponto de entrada. Então, isso aí, por exemplo, sou eu que estou controlando o equipamento com a mão, ele não está fazendo nada de forma automatizada. E apesar dele mostrar o ponto que ele quer. A partir do momento que acerta o ponto, esse é um momento da cirurgia que o aparelho faz sozinho, que é ele mexer, fazer os movimentos no eixo X, Y, principalmente, para se ajustar à trajetória que eu já tinha pré-programado. E aqui, nesse caso, a minha intenção era fazer uma biópsia daquele nódulo que tinha 1,2 centímetros profundo. A partir desse ponto, eu tenho que acabar confiando no aparelho. Mas para eu confiar no aparelho, eu tenho que ter certeza, inclusive o quanto a broca vai entrar no crânio, o quanto a agulha vai entrar no crânio, eu tenho que ter certeza que esse aparelho está ok. Observe que enquanto eu estou mexendo, tem algumas luzes de LED aí no equipamento que ficam azul, verde. Verde é quando o aparelho está realmente, ele tá te falando que está tudo preciso, que está ok. E eu tenho que ficar com um olho no peixe e um olho no gato, para ver se realmente eu não estou fazendo nada errado enquanto está descendo a agulha, que é esse alvo aí que vocês estão vendo, até os dois círculos aí se juntarem. E aí a gente vai, ele já conta aí aonde está o bisel da agulha, a abertura. Então a gente, nesse caso aí, estava fazendo o ponto em si, meio centímetro para baixo, meio centímetro para cima, como se fosse uma biópsia estereotáxica mesmo. E esse era o resultado, foi o resultado final. Então veja assim a precisão. Na verdade, era uma lesão assim bem grande que passava para o outro lado do corpo caloso e só tinha esse ponto de realce que era onde a gente precisava pegar. E veja que assim, como foi guiado por esse tipo de equipamento, a precisão foi muito boa assim, no intraoperatório. A gente praticamente ressecou o ponto de realce. Por sorte, esse era um paciente de 21, 22 anos. Depois saiu o AP dele, eu não me lembro direitinho, era um glioma, mas ele tinha uma determinada mutação, além das mutações convencionais que a gente faz para IDH, TRX, codeleção P19Q, que daí não é mutação, né, uma alteração de copy number, mas além do convencional que a gente faz para glioma, o grupo de pesquisa aqui da parte de neuro-oncologia, às vezes pesquisa em casos diferentes, assim, determinadas mutações, e esse paciente acabou se encaixando num protocolo de pesquisa e recebendo uma terapia que esse tumor praticamente, não vou dizer sumiu, mas esse tumor reduziu muito. Ele está vivo até hoje, essa cirurgia tem 3 anos mais ou menos, o paciente está ótimo, está super bem, jovem, está fazendo faculdade, sem déficit neurológico nenhum, então valeu muito a pena a decisão na época de ter ido só para biópsia, ao invés de tentar uma ressecção, mesmo que fosse parcial dessa lesão, principalmente para o lobo frontal aí à esquerda. Então, foi uma decisão acertada, eu acho, para esse caso aqui naquela época, né? E aqui só a sobreposição de imagem, né, da trajetória da agulha e como realmente tudo funcionou bem e foi bem preciso no caso desse robô. Essa aqui também acho que foi a primeira cirurgia do nacional no Brasil que foi utilizada a robótica, antes inclusive do robô da Medtronic. Eu acho que o primeiro que entrou oficialmente no mercado foi esse Circ da Brainlab. E esse aqui era o nosso planejamento pré-operatório para um caso que a gente ia fazer uma laminectomia para um tumor intradural, né? E essa era a programação do parafuso e esse foi o resultado final. E vejam assim como o robô guiando o parafuso, ele teve um resultado muito, muito próximo do planejado. Mas observem o seguinte, existe um erro, esse parafuso aqui do lado esquerdo, a nossa margem de segurança aqui era de alguns milímetros em relação ao canal. E na prática, isso ficou um pouco mais perto. Então, a gente tem que entender que por mais preciso que o robô seja, é aceitável um erro de 1 a 2 milímetros. Isso você tem que ter em mente, que esse erro pode ser tanto para medial quanto para lateral. E na profundidade também. Então, você tem que ter isso em mente na precisão da cirurgia, é uma das coisas que você tem que ter em mente, para que você não superestime o robô, e isso por uma questão assim, de milímetros, como eu disse, possa te provocar algum erro que custe um déficit neurológico definitivo para o paciente.
Alguns trabalhos, né, principalmente utilizando algumas escalas assim, de precisão na literatura, mostram que o robô ele tem uma precisão muito alta, né, e mais de 96% assim, em alguns trabalhos de sucesso na cirurgia. Esse tipo de lesão, de parafusos violando o canal, ou de parafusos que saíram da vértebra, principalmente o lado esquerdo que vai em direção a aorta, por exemplo. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Barretos, a gente teve um caso, um rapaz, um menino jovem, que tinha sido feita uma fixação para ele, e um dos parafusos torácicos, ele violou o pedículo para fora, e ele não encostava na aorta, mas a pulsação da aorta próxima do parafuso fez com que fizesse um pseudoaneurisma. Esse pseudoaneurisma rompeu, esse menino faleceu por conta de um parafuso mal posicionado. E na época se viu o parafuso mal posicionado, mas estava tudo fixo, era um parafuso, esse parafuso pode ficar, não vai ter problema nenhum. Era um tipo de intercorrência que nunca ninguém tinha visto. Isso eu estou falando há 11, 12 anos atrás, né? E o menino fez um pseudoaneurisma e depois sangrou e não teve como corrigir, enfim, foi uma catástrofe. Desde que a gente começou a usar a navegação em 2014 aqui no hospital, a gente parou de ter esse tipo de intercorrência. Então, os parafusos, claro, ficaram mais precisos, e isso permitiu, assim, com bastante sofrimento no começo, principalmente pelo tempo da cirurgia, aprimorar a técnica e usar cada vez mais a navegação no intraoperatório. E isso vai de acordo com alguns dados da literatura, em que assim, mais de 98%, 99% dos parafusos em literaturas mais recentes mostram que empregar tanto a neuronavegação à mão livre, porque a gente pode passar o parafuso só com o navegador e a gente pode passar o parafuso assistido pelo robô. O índice de acerto, principalmente assistido pelo robô, chega em torno de 98%, 99% dos parafusos. Pensem que, principalmente parafusos torácicos, o paciente ele inspira e expira ali pelo carrinho da anestesia, a respiração, a ventilação do paciente, e isso pode gerar um shift durante a navegação. Então, apesar de estar tudo bem calibrado, tudo bem ajustado, o fato do pulmão inflar e a inspiração e a expiração do paciente ali durante o ato cirúrgico pode fazer com que você tenha alguns erros, principalmente quando os pedículos são pequenos, e isso é importante ser levado em conta. Esse aqui também é uma outra, uma revisão sistemática, né? Utilizando a escala de Gertzbein-Robin, com também um índice de acerto muito alto aí dos parafusos, eles bem locados em praticamente 98%, 97% dos casos. Então, a robótica ela realmente te proporciona um acerto maior, uma acurácia maior, principalmente em cirurgias em que você precisa de uma trajetória bem definida, seja para parafuso, DVE, DVP, implante, enfim, cirurgias que sejam de trajetória. Essa aqui é uma outra comparação, né? Feita entre robótica e parafusos à mão livre. E é uma análise sistemática de 2012, feita por Ringer. Naquela época, com a tecnologia daquela época, parafusos à mão livre, o que eu quero dizer é passados por um cirurgião muito experiente que sabe passar um parafuso pedicular muito bem feito. O cirurgião experiente ele consegue fazer a cirurgia, nessa época que eu estou falando, com um índice de acerto maior do que a robótica para aquele período. Então, veja, naquela época, usar o robô, você diminuía, inclusive, estatisticamente, você diminuía a chance de precisão da cirurgia. Com outro problema, a cirurgia com o robô demorava mais. Hoje em dia, com o aperfeiçoamento dos sistemas, isso está cada vez menor a diferença. Eu acho que no máximo a gente empataria um cirurgião muito experiente, com muita boa mão para operar a coluna. Ele passaria os parafusos com uma precisão tão boa quanto a do robô, sendo que trabalhos mais recentes mostram uma discreta vantagem do robô em relação à cirurgia à mão livre, e alguns desses trabalhos praticamente igual, aí, como esse último aqui é conduzido por Kim, em que a precisão do robô foi praticamente a precisão
de um cirurgião experiente, né? Cirurgiões menos experientes ou mais jovens, enfim, ou que não tem tanta prática com cirurgia de coluna, com certeza vão apanhar mais. Grande vantagem aqui é a menor exposição ao raio-x, tanto pelo paciente quanto pelo cirurgião, principalmente quem faz muito coluna, porque para a cirurgia do robô, você não dispensa o raio-x na cirurgia, você precisa ter exatidão no nível que você está marcando. Esse é um dos maiores problemas e uma das coisas que levam a erro, porque na hora que você vai calibrar o equipamento, se você não estiver calibrando exatamente o nível certo, se o computador entender errado, ele vai passar todos os outros níveis errados também e você vai ter problema no intraoperatório. Então, esse momento da aquisição, por exemplo, aqui é um exemplo de como é feita a aquisição. Ele pega no caso do BrainLab, ele pega 3 pontos principais e depois com o probe você vai marcando vários pontos na vértebra. Mas isso é muito importante se indicar para o neuronavegador que você está trabalhando com a vértebra, vou dar um exemplo aqui, com a vértebra L4. Porque se você falar para o navegador que é a L3 e você fizer a calibração de forma errada em L2, vão existir ali algumas diferenças que vão fazer com que os 2 milímetros aceitáveis de erro fiquem maior do que o esperado, e isso pode causar acidentes na cirurgia. Esse é um exemplo nosso aqui de calibração, uma cirurgia que foi nossa aqui, né? E aí o planejamento do parafuso, o tamanho do parafuso, o ângulo que a gente gostaria, onde a gente gostaria que ele passasse, a relação dele com o pedículo. Isso é feito durante o intraop, né, com a vértebra lá, você consegue, com o apontador do navegador, colocar o parafuso na ponta dele e simular como se fosse o parafuso de verdade. A gente vai definir a trajetória que a gente quer. A partir do momento que adquirir os pontos e travar naquele ponto ali, ficou fixo, o braço robótico vai ser colocado na posição devidamente indicada por ele próprio, principalmente por aquelas luzes verdes, e a cirurgia ele praticamente vai te guiar essa trajetória com bastante precisão. Obviamente a gente não conta aqui no hospital com tomografia intraoperatória, é um sonho nosso poder ter um equipamento desse, seria útil não só para o planejamento da cirurgia, né, a cirurgia ficar ainda mais como eu posso dizer, precisa com o uso de uma tomografia intraoperatória, como para outros usos também, por exemplo, o transporte de paciente que está na UTI, que vira e mexe precisa fazer tomografia, isso aí poderia ser feito no leito também. Mas é importante a gente ter essa noção que esses equipamentos robóticos, eles trabalham com imagem, e imagens mais precisas, principalmente do intraoperatório, proporcionam também maior segurança durante o procedimento. Outra coisa que é importante a gente dizer é em relação a outros métodos de imagem, por exemplo, de robótica. Até agora a gente estava falando de sistemas guiados, que é esse sistema com controle supervisionado que guia trajetórias. Existem também o sistema dependente ou mestre-escravo, master-slave em inglês, né? Que é muito utilizado principalmente em telecirurgia, em que o cirurgião ele não necessariamente precisa estar na mesma sala em que o paciente está sendo operado. Esse é o sistema mais comum do Da Vinci, que é o robô para cirurgias, que a cirurgia em geral usa e está cada vez mais popular aqui no Brasil, que é o robô que eu disse que o hospital comprou há alguns anos atrás, em que precisa de um cirurgião, obviamente, para posicionar o paciente, fazer o acesso, posicionar os braços robóticos, mas o cirurgião verdadeiro, ele está num equipamento à parte. Esse tipo de equipamento, ele, por exemplo, no caso oncológico, ele não trouxe um aumento na sobrevida, um ganho do ponto de vista oncológico, aumento de tempo sem doença para os pacientes em relação à cirurgia convencional. Mas ele permitiu com que algumas cirurgias fossem feitas de uma forma menos invasiva e que a recuperação do paciente no pós-operatório fosse melhor e mais rápida. Além disso, a gente tem alguns estudos na literatura que já usou o Da Vinci para cirurgias laparoscópicas, para cirurgia de alguns determinados tipos de cirurgia em coluna, por exemplo, para ALIF com mini open, usando, enfim,
o robô para fazer o acesso, mas se a gente pensar no custo-benefício de você usar um robô desse para fazer uma cirurgia dessas, as coisas acabam ficando inviáveis. E apesar de existirem esse tipo de uso do Da Vinci na neurocirurgia, ele acaba não compensando tanto, e por isso que a gente não vê muito uso desse tipo de robô na neurocirurgia. Existe no Canadá, um robô chamado NeuroArm, é o único que eu conheço nesse estilo. Essa aqui é um vídeo até da CNN, foi um vídeo de um documentário que eles fizeram, que é um sistema mestre-escravo, tem que fazer o acesso à craniotomia para o paciente, mas no momento da microcirurgia, o cirurgião ele tem pinças adaptadas para bipolar, ele tem pinças para sucção, para afastamento delicado, para machucar menos o cérebro. O equipamento ele controla um pouco os movimentos do cirurgião para que ele não tenha movimentos bruscos e isso machuque o cérebro. Nesse caso aqui era uma cirurgia para aneurisma, mas novamente o custo para compra, instalação e desenvolvimento de um equipamento desse tipo acaba não sendo hoje viável, visto que os resultados comparados à mão de um bom cirurgião, principalmente um bom cirurgião que consegue fazer base de crânio bem feita, cuidando bem do cérebro, com boa anatomia, enfim, não faria com as nossas próprias mãos. Então, acaba não compensando tanto e a gente não vê tantos desses pelo mundo. Eu conheço esse sistema também, que também é canadense, né, esse CorfPath GRX, que é um equipamento para introdução de catéter e dispositivos para embolização de aneurisma, o que permite, por exemplo, em centros onde não tem médico especializado, por exemplo, em endovascular ou em neurocirurgia endovascular, fazer o tratamento de alguns pacientes mesmo à distância, mesmo em cidades diferentes. Esse aqui é um trabalho do Vitor. O Vitor não foi meu R+ direto, a gente é contemporâneo assim, da época de faculdade. Eu fiz faculdade em Botucatu, e o Vitor estava lá nessa época, e hoje ele está no Canadá. Eu acho que a primeira cirurgia mundial endovascular, neuroendovascular, realizada à distância foi feita por ele há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás. Ele tem esses 2 artigos descrevendo aí a técnica com esse tipo de robô. Então, são coisas que estão evoluindo muito, estão ganhando cada vez mais espaço, mas ainda com um custo elevado. E, portanto, acho que a grande moral dessa aula, o final, né, dessa aula, é a gente discutir o que é custo-benefício, né? Obviamente, a robótica vai evoluir cada vez mais, e eu acredito que algumas das funções, inclusive do cirurgião, sejam cada vez mais assistidas pelo robô, mas eu ainda não prevejo, no nosso caso, assim, na neurocirurgia, essa substituição completa do neurocirurgião, como eu consigo perceber em algumas outras áreas da medicina. O robô, ele diminui o tempo de internação, porque, em geral, você consegue fazer acessos menores e confortáveis, então menos mórbidos para os pacientes em geral. No caso da coluna, diminuição do número de cirurgias para revisão de parafusos que foram mal posicionados no intraoperatório. Diminui a taxa de infecção exatamente pela menor morbidade em alguns tipos de acesso. Dependendo da curva de aprendizado, aumenta muito o tempo da cirurgia, então leva um tempo para que você se adapte ao equipamento e consiga fazer cirurgias mais rápidas. Hoje em dia, trabalhos mais novos vêm mostrando assim, uma redução no tempo e as interfaces entre a máquina e o cirurgião estão cada vez mais fáceis de lidar. Então, a gente tem visto aí óculos virtuais para planejamento, tudo tentando facilitar. Obviamente, esse tempo tende a cair com o desenvolvimento da tecnologia. Mas o grande ponto é custo do equipamento. Pensem aí nos hospitais aqui no Brasil, por exemplo, a nossa dificuldade em conseguir recursos, às vezes recursos básicos para a cirurgia. Outro dia eu tive um colega muito próximo e olha a situação, ele foi fazer uma descompressão de trigêmeo, né, uma cirurgia para trigeminalgia, chegou num determinado momento lá da cirurgia, até irônico, disse, agora eu preciso do téflon para fazer. Não tem, doutor, nós não temos isso não tinha sido checado. É um cirurgião muito amigo, um cara competente,
e você vê coisas mínimas assim para cirurgia, às vezes falta o timing de ter o recurso. E aqui nós estamos discutindo robótica e efetividade disso dentro da neurocirurgia. A meu ver, diante do custo e do benefício que a robótica traz, ela continua sendo um luxo, vamos assim dizer, que é ainda substituído pela mão de um bom cirurgião. Então, o cirurgião, ele consegue, um bom cirurgião, ele consegue equiparar o resultado dele manual ao que a robótica tem proporcionado ainda nos dias de hoje. Mas, como eu disse, as coisas estão evoluindo cada vez mais e vai chegar uma hora que, assim como é na aviação, ou num carro de corrida, quando a gente, para quem gosta aí, quem é mais antigo e gosta de Fórmula 1, antigamente a gente falava do piloto, o piloto fazia a diferença, era o piloto. Hoje em dia, claro que o piloto faz a diferença na Fórmula 1, mas o equipamento, ele, às vezes, ele é até mais importante que o piloto para que ele seja vencedor do que o piloto em si. E pode ser que um dia esse equipamento acabe sendo assim, essencial para qualquer procedimento, visto o benefício que ele pode trazer de segurança para a cirurgia. Os resultados são promissores, né? Principalmente em casos mais complexos, mas, como eu disse, ainda existe uma barreira financeira desse equipamento. E, obviamente, a gente vai precisar de cada vez mais trabalhos comparativos, meta-análise, várias plataformas diferentes e tecnologias diferentes que estão aparecendo. Outro dia eu conheci o Mazor para cirurgia de coluna da Medtronic, que funciona num sistema independente assim, de navegação, é o próprio equipamento quem faz a leitura. Assim, fiquei impressionado de ver a capacidade do equipamento em reconhecer estruturas anatômicas e se autoposicionar sozinho. Não precisa da mão do cirurgião levar o equipamento, como eu estava mostrando aqui para vocês. As coisas estão evoluindo de forma muito rápida e muito, muito impressionante. Era isso que eu tinha para dizer. Eu agradeço a atenção e fico à disposição aí para qualquer pergunta. Muito obrigada, doutor Ismael. Parabéns pela excepcional aula. Agora convidar o doutor Lucas e o doutor Silvio para fazerem suas moderações. Silvio, quer começar? Não, pode ir lá, Lucas. Já é. Eu só não sei se minha tela está compartilhada aí ainda, tá? Não. Não, já saí. Tá, beleza. Bom, primeiro dar os parabéns para o Ismael, né? Belíssima aula, muito, muito esclarecedora. Eu queria primeiro pontuar, depois eu queria fazer umas 3 perguntas para o Ismael. Eu queria pontuar o seguinte: o Ismael falou de forma bem clara, a tecnologia, né, seja o robô, seja outras técnicas mais modernas também, chegaram para ficar, isso é muito claro. Mas a função do neurocirurgião ainda é, né, essencial. A tecnologia toda depende do cirurgião. E o que ele falou, principalmente para os residentes no início, eu vou usar um exemplo aqui que eu vi nos Estados Unidos, num grande centro, que com navegação, né, o sistema de navegação em todas as salas, e os residentes basicamente colocavam a navegação e marcavam a craniotomia com a navegação. Eu acho que isso é muito perigoso. Então, né, o estudo da anatomia ainda é essencial, né? Lembrar que todos esses sistemas, né, o sistema de navegação, o robô, ele acaba dependendo também, né? A biópsia estereotáxica por navegação ou o robô, eles dependem da calibragem com os exames de imagem. Isso nem sempre é perfeito, né? A gente tem que checar, revisar. Então, né, que ficar claro isso para os residentes, principalmente, que a gente ainda depende de compreender a fundo a anatomia. Eu queria perguntar, Ismael, inicialmente, sobre a questão da comparação do sistema de estereotaxia com o robô para alguns casos específicos. Então, quando a gente está pensando num tumor, né, que eu quero biopsiar, ou uma ablação por laser, e eu tenho um volume grande, né, a gente vai chegar, né, com certa precisão em qualquer um deles. Mas quando eu estou falando de um DBS, né, o robô hoje faz DBS, ou então um eletrodo profundo para epilepsia, por exemplo, que às vezes você tem que ser milimétrico. O que os estudos falam hoje na comparação da estereotaxia com
né, com o robô que depende de um sistema de calibragem com imagem? Para qualquer sistema da neuronavegação, pelo menos os que eu conheço hoje, ele aceita uma margem de erro de alguns milímetros. Então, para quando a gente está falando de núcleos, para pontos específicos e principalmente muito profundos, talâmicos, por exemplo, eu não trocaria a estereotaxia pela navegação. Eu faria ainda pelo método convencional, faria pela estereotaxia. Agora, no nosso caso aqui oncológico, que é o meu dia a dia, eu tenho a minha experiência em funcional é mínima, tem muito pouco, desde a da época da residência, algumas coisas ali de funcional, mas depois eu vim trabalhar com oncológico, que é o que eu gosto, e assim, é muito raro a gente ter um exemplo, assim, um glioma que seja tão pequeno que a gente faça estereotaxia. Muito, muito raro. Eu acho que deve ter assim mais de ano que a gente não usa o arco o halo de estereotaxia aqui. As lesões elas têm um volume em geral maior do que 2 centímetros, que mesmo com shift, mesmo com um erro do neuronavegador, uma margem de erro aceitável de 1, 2 milímetros, você não vai errar a lesão na biópsia. Eu, particularmente, tenho evitado biópsias fechadas, biópsias por agulhas, assim, por princípio. Eu sempre usei na vida, mas depois que eu fiquei um tempo fora, isso fazia parte da filosofia do lugar onde eu estava, e por segurança, para sangramento, por controle, por precisão, sempre que eu posso fazer por microcirurgia, eu tento fazer, mas nem sempre dá. Então, quando a gente faz biópsia por agulha, a lesão tem que ter no mínimo ali 2 centímetros e uma certa distância da superfície. Se você pegar uma lesão de 1 centímetro talâmica, a chance de você errar é muito alta. Quanto mais profundo e mais distante da calibração do navegador, que em geral é no rosto, vocês podem observar quando vocês pegarem o navegador e vocês vierem com o probe para trás aqui na cabeça, que ele começa a sair da pele ou entrar na pele em relação ao exame. Sempre dá uma diferença quando a calibração é no rosto. E a calibração sempre é no rosto, porque os landmarks são nariz, glabela, epitélio, enfim, Uhum. sempre dá essa diferença. Então, não substitui completamente. Se você precisar ser milimétrico, eu ainda acho que a estereotaxia ainda é melhor, mais confiável. Obrigado. Outra pergunta sobre o NeuroArm. Você mostrou, né, as imagens belíssimas ali do NeuroArm trabalhando com técnica microcirúrgica. É, a gente vai chegar, né, em algum ponto, a gente vai chegar no ponto de que os resultados talvez sejam melhores. O robô é mais preciso, o robô não treme, o robô não cansa, né? Mas você sabe como é que está a questão do tato atual do NeuroArm? Como é que o cirurgião que está ali à distância consegue sentir a pressão das estruturas? Não sei, eu não tenho experiência, eu conheço o NeuroArm de ouvir falar e de alguns vídeos, né? E não conheço, nunca tive com ninguém que usou o NeuroArm, esse tipo de robótica. O que eu posso dizer, considerando o Da Vinci, que aí tem bastante experiência aqui no hospital, o Da Vinci ele te dá um feeling na mão e uma correção de movimentos muito boa assim, durante a cirurgia e um alcance. Às vezes, por exemplo, eu estou extrapolando a cirurgia do Da Vinci aqui para abdômen. Tive até um primo que fez uma cirurgia de um tumor de cólon aqui no hospital e ele é muito grande e o tumor era muito baixo e se fosse para fazer uma cirurgia endoscópica ou convencional, o acesso seria muito difícil, anatomicamente falando. Isso é o que os colegas aqui estavam me falando. E ele é bem obeso, assim, grande, né? E o robô ele permitia um alcance angulado da lesão e para tirar com margem muito boa que nenhum outro equipamento possibilitaria. Então, às vezes de curvas das pinças, de como a articulação das pinças poderiam chegar nessa determinada topografia. Eu imagino que no caso da neurocirurgia, coisas que a gente muitas vezes fala de cabeça para baixo no microscópio, tentando se ajeitar ali, pinças desse tipo poderiam auxiliar e com o uso de inteligência artificial, por exemplo, movimentos muito bruscos no controle do equipamento, eles são corrigidos pelo computador. A pinça não vai de uma vez e volta dentro do espaço cirúrgico ali, da cavidade cirúrgica que ela está. Então, ela te oferece essa precisão, assim como é a aviação. A aviação, se você estiver em voo e você virar o manche de uma vez ou o side stick de uma vez, o avião não vai de uma vez. O computador ele controla o movimento dentro
um envelope de segurança pré-determinado ali pela engenharia. A grande dificuldade de um equipamento desse como o NeuroArm no uso da neurocirurgia é que no abdômen você tem vários campos de canais de entrada ali, né? Você tem espaço para aquele, parece uma aranha gigante, né? Aqueles braços todos robóticos ali consigam trabalhar juntos lá dentro. Agora, no crânio, a gente está falando de espaços pequenos, né? Como é que entram várias pinças, vários braços daquele jeito, precisando fazer movimentos? Um bateria com o outro, e eu acho que isso é a anatomia do crânio, a anatomia neurológica, ela, ela dificulta muito esse tipo de estrutura no uso da neurocirurgia. Mas, por exemplo, para cirurgias de coluna, muitas vezes paravertebrais, a gente já discutiu isso aqui com cirurgiões de robô aqui do hospital, que fazem robótica, sacrectomias, por exemplo, aqui a gente tem o hábito de, quando faz a sacrectomia, jogar o aumento para contribuir para o fechamento, bloquear a cavidade, não ter deiscência, né, e tirar o espaço morto, enfim. Isso eu acho que a robótica ajudaria a gente em alguns casos específicos. Tumores paravertebrais, muito extensos assim para o tórax, eu acho que esse tipo de robô ele poderia te dar uma precisão assim na dissecção, e foi para esse uso, eu mostrei até alguns trabalhos ali que o Da Vinci foi usado em casos de neurocirurgia, foram para situações desse tipo, na maioria das vezes. Agora, para o crânio, realmente o espaço é pequeno, como é que você vai fazer várias trepanações, né? E assim, você precisa vir de um lado para o outro, você vai fazer uma trepanação na direita, como é que você vai alcançar o lado esquerdo? Vai atravessar o parâmetro? Não tem como. No nosso caso, principalmente cirurgia encefálica, o campo é um só, não tem como você ter várias entradas, como na barriga, em lugares diferentes. Eu acho que isso limita um pouco o uso desse tipo de equipamento. Joia. Eu ia te fazer uma última pergunta, mas você já respondeu ela parcialmente. Das cirurgias endonasais, eu me lembro de alguns anos atrás haver uma descrição de remoção de tumor hipofisário eu não lembro qual era o sistema, se era se era o NeuroArm ou se foi algum outro adaptado, mas que eles entravam por uma via transoral e subiam, né, faziam uma curva com o robô e pegavam o assoalho do esfenoide. Mas e eu vejo que tem trabalho em cadáver por endoscopia, mas eu não sei se você já viu alguma coisa avançar, né? Até agora eu não tinha visto nada de mais promissor, de mais próximo. Eu tenho visto muito assim o uso da navegação para endoscopia, de inteligência artificial, principalmente para microadenomas, e você conseguir ter precisão, a inteligência artificial interpretar através da imagem o que é o tumor radiologicamente, no intraoperatório ela te mostrar, junto com o teu endoscópio, aonde é o local esperado para aquele tumor, para uma ressecção mais precisa, preservando mais a glândula. Mas robótica para o nariz, eu sinceramente não conheço, né? Nem esse sistema que você está falando eu nunca vi. A gente tem aqui o nosso curso do IRCAD, que é um curso de base de crânio, não sei se já teve a oportunidade de ouvir falar. Tem um laboratório do IRCAD, vem sempre, todo ano está aqui o Dr. Aldo, o Dr. Velutini, eles participam desse curso aqui com a gente de endoscópica base de crânio. E eles sempre atualizam, a gente sempre tenta atualizar, mas a gente nunca incluiu nenhum tópico sobre robótica. Até uma ideia boa para a gente pensar para o curso desse ano, eu vou até sugerir. Ver se tem alguma inovação em relação à tecnologia, só para ser citada na aula, mas eu particularmente não conheço assim para endoscópica. Quando eu estava fora também, era nossa cirurgia convencional, viu? Endoscópio na mão, pinça na outra, assistente, 4 mãos, técnica microcirúrgica, o convencional. A diferença é se habituar ali com o 2D da tela, né? Mas o nosso habitual, eu nunca vi robótica para endonasal. Obrigado. Silvio, passar para você. Bom, vamos lá, né? Primeiro, assim, Ismael, cara, te agradecer muito a sua presença. Impressionante como sua aula foi extremamente esclarecedora, didática, assim, impressionante. Não tenho dúvida que ela vai ser, como ela é gravada, vai ser uma das mais assistidas pelos colegas, tá? Tem uma dificuldade de horário, né, dos colegas realmente de poder participar. Não tem dúvida nenhuma. Foi, assim, uma das melhores aulas que eu já assisti, esclarecedoras, principalmente no assunto, né? Em questão técnica, eu acho que o Lucas fez as perguntas mais pertinentes que tem, então acho que não há necessidade de a gente entrar mais nesse meta, a não ser que tenha alguns colegas que queiram perguntar.
E só uma observação que eu vejo, que a gente sente aqui, a gente vê uma curva de aprendizado muito longa, muitas vezes, né, para trabalhar com robótica, como foi também para outras tecnologias, como a endoscopia também, a cirurgia endovascular. E eu acho que às vezes, não sei, imagino, que também é uma característica de nós, neurocirurgiões, a dificuldade de largar o que é convencional, não por medo da tecnologia, mas pela arte que a gente tem. Porque eu acho que a neurocirurgia ela se diferencia das outras cirurgias por ser meio que uma arte, como pintar um quadro, né? Então, assim, o artista, que é o neurocirurgião, ele gosta naquele momento de delicadamente ver as estruturas, de secar um tumor, secar o aneurisma, fazer um tratamento delicado. Eu acho que isso faz com que realmente se dificulte também um pouquinho a nossa boa vontade de abrir as novas tecnologias. Mas a gente vê que realmente não tem como, né, fugir disso. A gente vê que vai só mudando, né, a maneira como trabalhar, né? Quando a gente vê o Lucas aí, quando ele faz uma base de crânio aí, tão bem feita com endoscopia, a gente não imaginava antigamente como que seria tão, como que ele trabalha com tanta facilidade, né? E trabalha de uma maneira artística também. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que realmente estar refletindo, né, nessa questão, e a dificuldade também que entra, tecnológica e financeira mesmo, né? Que você deixou muito claro aqui, cara. Realmente, assim, a gente chega na Europa, Estados Unidos e vê que é mais fácil um pouco de trabalhar com essas questões aí. O Lucas frisou muito bem no começo aí a questão de você marcar. Eu faço isso com todas as cirurgias que eu vou fazer também. Eu marco, né, todos os landmarks ali, os planos que são importantes na pele inicialmente, para depois a gente realmente conferir se está tudo ok, que é uma maneira do residente estar aprendendo, né? Eu já vi, quando eu trabalhei fora, eu já vi também cirurgia ser cancelada porque o neuronavegador, né, deu problema na navegação e eles cancelaram o procedimento neurocirúrgico. Mas é isso, né? Gostaria de mais uma vez agradecer imensamente sua contribuição com a gente, agradecer o Lucas, a Kélia mais uma vez. E aí, Kélia, não sei se tem mais alguém para fazer alguma outra observação. Muito obrigado. Não temos nenhuma pergunta no chat. Eu gostaria de fazer só uma pergunta a respeito de fazer modelos pré-cirúrgicos em que o doutor André faz isso, né? Ele até deu uma aula no último congresso, ele faz modelos de aneurismas e treina com os residentes nesses modelos. E ele disse que o tempo cirúrgico dele diminuiu absurdamente, né? E ele conseguiu, ele mesmo faz os modelos na impressão 3D. Eu queria saber de você, doutor Ismael, que soluções, vamos dizer assim, mais plausíveis do ponto de vista financeiro podem ser feitos para um treinamento no pré-operatório, se isso é possível, por exemplo, quando você utiliza a robótica, se a empresa permite, por exemplo, se você conseguir fazer um modelo pré-operatório para fazer um treinamento antes da cirurgia, se isso é plausível do ponto de vista prático. Não, é plausível sim. Uma vez tendo o equipamento, o insumo gasto aí no equipamento são as esferas, basicamente, né? Então, o que você abre estéreo ali na hora são as esferas reflexivas, que é o que o equipamento usa. Óbvio, se for um tumor cerebral que você vai biopsiar, tem o custo ali da agulha, mas o equipamento em si, ele é o mesmo. Então, se você conta com uma impressora 3D, por exemplo, boa, e isso eu discuto bastante com os residentes, porque nós já fizemos isso algumas vezes. E a gente imprime, por exemplo, o crânio patológico. Uma coisa é você aprender a anatomia lá, que você pega o crânio na mão. Outra coisa é você pegar um meningioma com uma baita hiperostose, uma deformidade do crânio, que o residente às vezes tem muita dificuldade de identificar landmarks durante a cirurgia. E se você tem uma impressão dessa na mão e você se programa antes, se você discute com o residente, e se eventualmente você tiver um equipamento desse disponível, nada impede de você já pegar um material, obviamente limpo, tá estéreo, mas que mesmo que já tenha sido usado, uma bolinha que já foi usada e usar ali de novo, calibrar e fazer o treinamento simular, na verdade não é fazer o treinamento, é simular a cirurgia numa estrutura dessa. Eu acho que é perfeitamente possível, não só usando o robô, mas eu acho que seria extremamente útil para qualquer tipo de cirurgia, principalmente para o treinamento dos residentes. E eu bato sempre na tecla nessa questão da tecnologia e da impressão 3D, porque ela serve para a gente imprimir esse tipo de modelo
e utilizar para os residentes treinarem no patológico. Isso é o mais legal, porque cada caso é um caso, a gente não tem um caso de base de crânio um igual ao outro. Você tem lá um meningioma de goteira olfatória não é igual ao próximo meningioma de goteira olfatória, todos têm um detalhe diferente, são detalhes. E a nossa especialidade, como disse o Dr. Silvio, eu também considero desse jeito, ela é uma arte, né? Então, os detalhes fazem a diferença. E você poder antecipar detalhes, antecipar passos, principalmente em modelos assim, são muito válidos. Obrigada, doutor Ismael. Alguma outra pergunta, um questionamento? Acho que não. Doutor Silvio, nós podemos encerrar. Muito obrigada, Ótimo. viu, doutor Ismael? Foi excelente. Encerrar. Obrigada, Lucão. Obrigada, presidente. Foi ótimo. Um abraço a todos. Muito Antes do obrigado. Dr. Silvio encerrar, eu que agradeço aí a oportunidade de poder estar com vocês. Espero ter mais oportunidades, caso vocês tiverem disponibilidade. E obrigado pelo convite. A casa é sua, meu amigo. Tá bom? Obrigado. Mesmo. Prazer Muito em conhecer. obrigada. Uma ótima Um semana, abraço, pessoal. Fiquem Lucas. com Tchau, Deus. Kelly. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Obrigada, Um presidente. abraço. Tchau. Parabéns, Ismael. Obrigado. Boa noite. Um abraço para Boa todos. noite. Abraço. Boa noite.